E aí, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o vídeo de número 9 dessa saga nossa aí, não é? Estamos 9 dias já produzindo conteúdo todo dia. Eu queria falar que está sendo muito legal para mim, como eu já falei algumas vezes. Está realmente sendo muito legal, muito interessante para mim. E principalmente o fato de poder sentir que eu tenho melhorado. Não só nas questões que a gente tinha falado antes, como um pouquinho mais longe de redes sociais, com com o tempo melhor ocupado e tal. Não só isso. Isso está sendo muito legal, mas também não só isso, tá? E o mais importante, na minha opinião, que eu tenho achado, que tem sido muito bom para mim, é a questão da dicção, que eu sinto que eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu tenho sentido que ela tem melhorado a cada dia mais. E a facilidade de gravar também. Tenho sentido uma facilidade um pouco maior de produzir. Como eu falei desde o começo lá, mais de 90% disso, nada é feito com roteiro nem nada. A minha ideia era realmente essa, não sei se futuramente vai continuar assim, porque eu acho que tem uma necessidade em algum momento de criar roteiro, de falar uma coisa mais pensada e tal. Não que o que eu fale não seja pensado, mas eu me sinto um pouco mais livre para fazer assim, e depois é mais fácil até a edição para mim, não é? Então, sem muita edição, sem muito corte e tal. É isso. Questão de atualizações do dia. Hoje, uma terça-feira, muita coisa acontecendo. A semana começou já, uma rotina frenética já começa a se apresentar para a gente, que trabalha na área de treinamento e tal, porque são várias horas trabalhando, aí depois trabalha como personal também, depois tem as coisas da casa para organizar, para fazer. Então, terça-feira a rotina já está a mil de novo, né? E... Mas tem sido muito legal, tá? E uma coisa que eu tenho pensado muito, inclusive eu pensei bastante sobre isso enquanto eu voltava do trabalho hoje. Acabei de chegar em casa, ainda nem almocei ainda, já são 3 horas da tarde já, 3h05. Eu não almocei ainda, mas decidi fazer o vídeo agora já para já organizar isso, para depois ficar mais fácil para só dar uma editada básica nele aí, criar uma thumbnail legalzinha e postar, né? Que esse é o objetivo. Mas aí eu pensei um pouco hoje vindo para cá sobre o que, na verdade, o que eu pensei? A gente, no final das contas, sabe exatamente o que a gente precisa fazer para a gente melhorar e para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos, para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. A gente sabe exatamente o que precisa fazer, no final das contas. Um exemplo. Ah, nossa, tô tendo muita dificuldade, eu simplesmente não consigo emagrecer, eu tenho ganhado peso, estou sentindo uma dificuldade muito grande, estou sentindo que eu não estou tão saudável mais. E quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, se a gente parar para pensar de verdade, é muito simples. Como que a gente resolve isso? Uma pessoa que está acima do peso, que precisa mudar de vida, o que ela precisa fazer? Emagrecer, certo? Para ele emagrecer, o que ela precisa fazer? Procurar uma atividade física, uma academia e tal, alguma coisa. Procurar uma forma de fazer dieta. Qual que é o jogo, no final das contas? Você não pode saber exatamente cada passo que você precisa dar. Que você pode não saber isso e vai acontecer. Mas o princípio disso, o próximo passo, você sabe. Você conseguiu detectar isso já. Por exemplo, eu estou acima do peso. O que eu preciso fazer agora para sair dessa situação? Eu preciso encontrar uma academia. Não sei, talvez seja esse o seu próximo passo. Meu despertador do relógio de casa, da cozinha. Não vou cortar, porque é isso, minha vida é isso. Normal, não é? Incomoda um pouco às vezes, mas é isso. Voltando ao raciocínio lá, você sabe então exatamente, não exatamente, mas você sabe o próximo passo. Ah, preciso procurar uma academia. Ou se não, meu próximo passo agora eu já treino, já faço alguma atividade, eu preciso melhorar a minha alimentação. Ou se não, eu preciso organizar melhor a minha rotina para eu conseguir treinar e me alimentar melhor.
Não, o meu negócio está na minha cabeça, eu preciso melhorar lá, eu preciso resolver lá primeiro. Ou seja, a gente sabe, basicamente, a gente pode não saber a grosso modo cada detalhezinho, qual é o próximo exercício que eu preciso fazer para emagrecer. Tá, você vai precisar de um profissional para isso, concordo. Mas você sabe que você precisa ir para uma academia, você sabe que você precisa treinar, você precisa fazer algum tipo de atividade física, alguma coisa que vai fazer com que aumente esse seu gasto calórico, e aí vai fazer com que você consiga perder o peso e a gordura que você precisa perder para conseguir chegar no seu objetivo. Isso vale para o seu corpo, isso vale para o seu relacionamento, isso vale para a sua mente, isso vale para a sua relação com as pessoas, isso vale para os seus projetos, vale para trocar um carro, vale para tudo. Então, a gente precisa parar, pelo menos é uma coisa que eu acredito, que eu vejo, que é uma dificuldade que eu tenho. A gente precisa parar às vezes e pensar um pouquinho e olhar um pouquinho mais para dentro às vezes. E entender, tipo, onde eu tô? Qual que é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha necessidade atual? Ah, eu estou passando por uma dificuldade X. Ah, eu tenho tido muitas crises de ansiedade, eu não estou sabendo lidar com isso. Tá, você já detectou qual que é o seu problema. E como que você resolve isso? Você consegue resolver sozinho? Não, não consigo. Então qual que é o próximo passo? Ajuda profissional, entendeu? O que me faz pensar isso? A gente negligencia o que precisa ser feito. Pessoal, tem coisa que não é opção. Tem coisa que precisa ser feito. Simples assim. Sabe, a situação está gritando para você tomar uma decisão, a situação está gritando, está te direcionando diretamente para um lugar, para um passo que precisa ser tomado, para uma coisa que precisa ser feita, mas você fica procrastinando, você fica enrolando aquilo, e eu entendo, porque muitas vezes a gente vai ter que lidar com o nosso ego, lidar com uma coisa que a gente não sabe como vai ser. A gente vai ter que dar um próximo passo, que a gente vai ter que entender como que vai acontecer depois. Mas, pessoal, esse passo precisa ser dado, entendeu? Então, se eu puder trazer uma reflexão hoje, pare, respire, olhe ao seu redor e entenda o que você precisa mudar hoje, o que precisa acontecer hoje. Ah, eu preciso começar a fazer uma atividade física. Pode ser que seja isso. Ah, não, eu preciso resolver problemas que eu tenho com a minha esposa. Também pode ser isso. Ah, eu preciso de uma ajuda e um suporte espiritual para minha vida. Eu preciso de, sei lá, de uma igreja, de alguma coisa. Pode ser o caso também. Detecte qual que é o problema. Detecte qual é a situação que está acontecendo que precisa ser resolvida. Detecte o que precisa ser feito. Encontrou o que precisa ser feito? Ah, eu tenho um problema com os meus pais e isso tem afetado o meu dia a dia e minha rotina. Tá, você detectou. E agora? Como que você resolve um problema com seus pais? Falando com seus pais, certo? Ah, mas tem uma chance de ser uma conversa difícil, tem uma chance. Tá, tem uma chance. Mas você consegue lidar com a sua vida, você consegue lidar com os seus problemas sem que isso atrapalhe a sua rotina, atrapalhe o seu dia, atrapalhe suas decisões? Você consegue? Não, não consigo. Então, é uma coisa que precisa ser resolvida. Precisa. Tem coisa, gente. Eu sei que é complicado, é difícil, mas, gente, a vida adulta é isso. A gente vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter situações que precisam de resolução e às vezes vai girar ali por situações e por momentos que é uma conversa desconfortável, uma conversa que não é legal, que não é prazerosa, mas existem conversas que precisam acontecer, existem decisões que precisam ser resolvidas. Tem conversas desconfortáveis que precisam acontecer, entendeu? Tem situações desconfortáveis que precisam acontecer. Ah, eu odeio o ambiente de academia. Ah, eu odeio treinar, eu odeio. Tá, mas só que você está acima do peso. Entende? Isso está causando problema para sua saúde. Isso está te fazendo mal. Então, você não precisa necessariamente ir para uma academia. É um caminho, concordo. Mas não é o único. Começa com uma atividade, começa a correr, começa a caminhar, não sei. Procura um esporte.
Sabe, eu gosto de corrida. Vai correr. Bota seu tênis aí, começa a correr, você vai conhecer gente, você vai é, ver pessoas que estão no mesmo propósito, você vai se motivar mais. Você precisa começar, você sabe qual é o primeiro passo a ser dado. Você sabe já. Você só precisa dar esse primeiro passo. Você sabe por quê? Porque se você, no momento que você der esse primeiro passo, vai acontecer uma coisa muito legal. E esse primeiro passo vai te mostrar que você está na direção certa. E você vai subentender no seu inconsciente, putz, caminhar um pouquinho na direção correta. Isso vai te motivar a dar o segundo passo, e o terceiro, e o quarto, e as coisas vão começar a melhorar, vão começar a caminhar. E aí, conforme você vai dando esses passos nessa caminhada, nessa direção que você está, o que vai acontecer? Você vai começar a encontrar pessoas que estão caminhando na mesma direção. Você vai começar a se relacionar com essas pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão te motivar a continuar nessa direção. E da mesma forma você vai motivar elas. Então você começa a criar uma comunidade ali de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão caminhando para a mesma direção, e todo mundo vai ajudar todo mundo. E todo mundo vai crescer com isso. E todo mundo vai melhorar com isso. E aí vai virando um ciclo de ajuda, um ciclo de crescimento, um ciclo de evolução, onde vai passar um ano da sua vida e você vai olhar para trás e vai ver quem você era anteriormente, quem você era antigamente, e perceber, caramba, quanto eu mudei, quanto eu evoluí, quanto eu melhorei. E pessoal, de verdade, eu garanto para vocês, vai ser muito legal. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso, assim como eu passei. Eu lembro muito de um exemplo da época da minha faculdade. Eu comecei, eu não tinha muita pretensão e tal, de como ia ser e se ia ser legal mesmo, se eu ia crescer, se eu ia aprender. E eu lembro que eu comecei a faculdade em fevereiro, quando chegou novembro, dezembro, final desse mesmo ano, 2014, eu parei, comecei a pensar e olhar para trás e eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, caramba, olha quanta coisa aconteceu na minha vida em um ano. Olha o quanto que eu cresci em um ano, quanto que eu aprendi em um ano, quantas pessoas legais, quantas pessoas interessantes que eu conheci nesse um ano. Sabe, o quanto a minha cabeça mudou, o quanto eu melhorei nesse um ano. Porque eu tomei uma decisão de começar uma faculdade, começar um curso, começar uma coisa nova. E é assustador. E vai ser, tá tudo bem, é normal. Algum passo que você vai dar vai causar algum medo, algum desconforto mesmo. Mas vai dar certo. Você vai crescer, você vai melhorar, você vai conhecer pessoas que estão na mesma direção que você. Você vai conhecer pessoas interessantes que têm problemas parecidos, dificuldades parecidas. Você vai compartilhar desse sentimento e, de verdade, vai ser muito legal. Mas então, o que você precisa fazer agora? Dê o primeiro passo. Encontre a situação que você precisa resolver, encontre qual que é o problema maior da sua vida agora que tem te impedido de se movimentar, de sair de onde você está. Detectou isso? Dê o primeiro passo. Que o próximo passo vai acontecer e as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Pessoal, então esse é o vídeo número 9. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se inscreve no canal, como eu tenho falado sempre. Comenta alguma coisa, curte aqui, tá? E se puder compartilhar com alguém que você acha que esse vídeo vai ajudar também de alguma forma, eu agradeço de coração. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Vídeo 9 de 30. Amanhã eu tô aqui de novo, beleza? Forte abraço.